Opa, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Geraldo Magela, que é um grande prazer estar com o senhor aqui. Ele escreveu o livro Áreas Naturais Protegidas e Indicadores Socioeconômicos. Primeiramente, muito obrigada por estar disponível para conversar com a gente aqui no meio do SBBC, que a gente sabe que é corrido, mas o senhor liberou esse tempinho para conversar com a gente. Bacana, é um prazer para mim, Beatriz, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando aí com o Conabi, com outros eventos que têm sido sucesso pelo Brasil. Muito obrigada. E é um prazer para a gente ter o senhor acompanhando também o nosso trabalho, né? Já que a É. gente também está sempre acompanhando o seu. Quanto ao livro, assim que eu soube do livro, assim que o senhor divulgou, eu vi. A primeira dúvida que surgiu foi o que lhe levou a pensar nesse assunto e, a partir daí, criar esse livro. Então, é um tema bastante atual, na verdade, é uma discussão que tem, e não é só no Brasil, na América Latina e outros países também, de que as áreas protegidas gerariam pobreza, na verdade. E nós queríamos investigar isso, até que ponto as áreas protegidas são realmente razão de pobreza ou de entrave ao desenvolvimento econômico de alguns municípios. E para isso nós usamos como modelo Minas Gerais. Resolvemos investigar como as áreas protegidas estão distribuídas em Minas Gerais. Será que estão nas áreas mais pobres mesmo, nas áreas mais ricas? E nos surpreendeu os resultados, né? Nós encontramos, por exemplo, as áreas de proteção integral mais concentradas nas regiões mais ricas do estado, né? E as áreas mais pobres com menor quantidade de áreas protegidas. O que, embora tenhamos também encontrado alguma relação com indicadores de desigualdade social. Na verdade, nós usamos os indicadores clássicos, como PIB, DH, índice de Gini, para avaliar essa distribuição. Então, o livro trata exatamente dessa busca entender essa contradição, né, ou essa provável contradição entre a existência das áreas protegidas e o desenvolvimento econômico dos municípios, principalmente. Entendi. Eu não li o livro todo ainda, mas o pouco que eu percebi foi que o senhor fez uma linha de tempo, passando desde o Brasil colonial até hoje, como é que isso foi desenvolvido, né? Essas áreas naturais. Isso, na verdade o livro tem duas partes bem claras, né? A primeira parte nós contamos um pouco da história da evolução das áreas protegidas, desde o Brasil colônia até o último governo, o governo Dilma Rousseff, né? Até os últimos dias do governo, quando foram criadas as últimas unidades. E a segunda parte nós apresentamos especificamente os dados dessa pesquisa, né? Correlacionando então a existência das áreas protegidas com diferentes indicadores, como eu disse, né? Índice de Gini, PIB, DH, demografia, etc. Então, nessa primeira parte é um resgate histórico da criação de áreas protegidas no Brasil e, em especial, em Minas Gerais. Entendi. E eu percebi que a linguagem ela é de fácil entendimento, né? A população Bacana. ela vai conseguir entender o que está sendo passado dentro desse livro, não é? Esse foi um grande desafio e foi tocado hoje, inclusive, aqui no Congresso e tem sido colocado nos congressos de modo geral, esse desafio que nós, que estamos na academia, produzir conhecimento, temos de popularizar esse conhecimento. Então, ao escrever o livro, nós pensamos muito nisso, né? Como esse livro pode ser acessível para a população de modo geral. Então, foi realmente o desafio de minimizar, por exemplo, a existência de gráficos complexos. Embora o livro tenha algumas tabelas, alguns gráficos, a gente tentou usar uma linguagem mais acessível à população geral. E esse é o nosso grande desafio. Eu acho que nós precisamos produzir conhecimento, mas precisamos produzir, principalmente traduzir esse conhecimento para uma linguagem que chegue ao público em geral. Com certeza. Uma coisa que eu sempre friso para amigos e quando eu estou conversando é que quando a gente pega um conhecimento que a gente tem na academia e traduz ele para uma linguagem de fácil entendimento para todo mundo, a gente está acelerando essa preservação, essa conservação do meio ambiente, né? Claro. Porque se só biólogo, só veterinário, só zootecnista estiver trabalhando nisso, o trabalho não vai ser tão efetivo quanto se fosse toda uma população, né? Claro, nós não temos dúvidas que a ciência sozinha não vai resolver o problema da conservação da natureza. Nós precisamos aliar o conhecimento científico ao envolvimento político, social, à discussão econômica, né? Nós precisamos ampliar essa discussão. Eu acho que aqui
o Congresso de Biologia da Conservação e todos os fóruns de discussão sobre conservação que nós temos a oportunidade, isso tem sido recorrente, né? Que a ciência já passou o tempo de acharmos que a ciência sozinha resolveria os problemas. Não vamos, né? Nós precisamos sim do conhecimento científico, mas, sobretudo, precisamos nos aproximar das populações, sobretudo das populações locais, onde essa diversidade está, onde essa biodiversidade está, para que tenhamos essas populações como aliados na conservação da natureza. E talvez esse tenha motivado, inclusive, o título do livro, né? O Desafio da Conservação da Natureza, que mexer com essa contradição, né? Que muitas vezes onde está a biodiversidade que nós queremos preservar são as áreas mais pobres dos países ou são realmente os países mais pobres ou em desenvolvimento. Então, como a gente equaciona isso? Como garantir sobrevivência e desenvolvimento para essas populações sem esgotar os recursos naturais que são tão importantes para todos nós? Com certeza. Pegar o conhecimento que a gente tem aqui, por exemplo, na SBBC, e levar para a comunidade. Acredito que cada pessoa que está aqui, em sua comunidade pequena mesmo, a gente consegue gerar em cadeia um efeito muito, muito maior, né? E a gente também divulgando o conhecimento que a gente adquire dos livros que a gente lê, principalmente esse aqui, a gente consegue uma ação mais forte, né? Eu acho que a grande questão, Bia, posso chamar de Bia, né? Claro. Bia, é o seguinte, eu acho que a conservação da natureza, ela é para todo mundo, né? Então, nós precisamos agora socializar os custos da conservação. Porque é utópico achar que conservação não tem um custo. Tem um custo alto, sobretudo social. E não é justo que todos nós tenhamos o bônus da conservação e o ônus da conservação fique para uma pequena parcela da população que está lá impedida, muitas vezes, de se desenvolver, de explorar os recursos, porque são importantes para a existência ou para a qualidade de vida de todos nós. Então, uma das questões que nós colocamos no livro, de forma muito enfática, é a necessidade da socialização dos custos da conservação da natureza. Eu acho que isso é o ponto central que nós precisamos discutir nos próximos anos aí. Com certeza. Alinhar o desenvolvimento, né, à conservação também. Que isso, na história, eu acredito que a gente não está balanceando tão bem, né? Recentemente tem crescido bastante a ideia do pagamento por serviços ambientais, né? Eu acho que talvez um mecanismo mais adequado que nós tenhamos até agora, né? E talvez não consigamos fugir dessa realidade nos próximos anos, que é dar valor aos serviços ambientais e incluir esse valor no mercado de forma geral. Com certeza. Eu agradeço a sua disponibilidade mais uma vez de estar aqui com a gente. É um grande prazer e daqui a pouco eu vou ter a minha assinatura aqui no livro. Bom, para mim que foi um prazer enorme, estou sempre à disposição de vocês. Espero que o livro agrade. Queria só reforçar que o livro, os direitos autorais foram doados para uma organização não governamental chamada Grupo Brasil Verde, que tem um trabalho já aí de mais de 25 anos, né? Chamado grupobrasilverde.org, o site é grupobrasilverde.org.br, e quem tiver interesse pode adquirir o livro pelo site e vai estar ajudando também o Brasil Verde a manter as suas atividades. É isso aí, pessoal. A gente vai deixar aqui abaixo todos os links, tanto o do Grupo Brasil Verde, quanto também para adquirir o livro e ajudar nessa causa e também adquirir todo esse conhecimento sensacional, tá certo? Não deixa de seguir a gente porque temos ainda muito conteúdo a respeito da SBBC. Muito obrigada.